Vamos dar início aqui a esta segunda parte. Gostaria de, antes de começar, de vos pedir, por favor, se quiserem, se acharem pertinente, a qualquer momento, interromper, fazer uma pergunta, um comentário, qualquer coisa. Portanto, isto é mesmo... Estejam à vontade para ser o mais informal possível. Vou falando, mas a qualquer momento podemos parar e focar num assunto que vos interesse mais. Na aula anterior falou-se de grafos, conceito de grafo, fomos às redes e chegámos à cidade. Desta vez será um pouco ao contrário, para fechar o ciclo. Portanto, começamos numa reflexão sobre a cidade e depois vamos nos aproximando de algumas metodologias de análise que vão dar às redes, novamente. Não pretende ser exaustivo, portanto, vamos só pensar um bocadinho como é que nós podemos retirar informação, conhecimento, aprofundar um bocadinho o conhecimento sobre as nossas cidades, através de alguns exemplos, que pelo menos um maior que vos vou apresentar e depois dois mais pequenos, se tivermos tempo, ou então, lá está, através da discussão também poderemos ver outras formas de abordar. Portanto, para começar, convido-vos a pensar um bocadinho pelo início, vamos começar do princípio, o que é uma cidade, o que é isso, essa ideia, esse conceito de cidade. Difícil, não está fechado, não é um conceito de todo fechado, a cidade já foi muitas coisas ao longo dos tempos e para pessoas diferentes, mas podemos começar com uma descrição física da cidade. Se nos fizerem a pergunta, o que é uma cidade? Podemos fazer a descrição física, um conjunto de edifícios ou objetos ligados por espaço e infraestruturas, como podem ver aqui, ou uma descrição funcional. Não, a cidade, o que interessa na cidade são as atividades, são as relações entre pessoas, ou as relações entre os vários subsistemas, Também podemos pensar desta forma, portanto, na cidade como um ecossistema urbano, em que o material, a dimensão social e a dimensão ambiental formam um todo. É uma forma. Há muitas mais formas de olhar a cidade. Mas há um problema normal que costuma acontecer aqui quando tentamos uma abordagem científica e académica e ao longo do tempo tem-se vindo a acentuar, que é um gap linguístico ou de tendência para a especialização. A cidade, de facto, é um âmbito muito alargado e que envolve estes, chamemos-lhe subsistemas, só para ser mais simples, e com o evoluir dos tempos e do conhecimento e das nossas metodologias, vamos nos especializando cada vez mais e as pessoas da dimensão social tendem a ver a cidade do ponto de vista social, as pessoas da dimensão ambiental também, e por aí fora, e falta muitas vezes esta ligação entre as várias disciplinas que compõem um conhecimento que é único, que é um todo, um conjunto. Isto vem de um problema clássico da ciência, são as duas culturas, ciências chamadas ciências duras, hard science, soft science, ciências sociais, normalmente. As hard science costumam estar relacionadas com as ciências naturais. E no pensar a cidade, nos estudos urbanos, sente-se muito este dilema. Vamos abordar a cidade do ponto de vista das ciências naturais, então o que interessa é fazer a síntese, vamos tentar encontrar um algoritmo, uma fórmula, qualquer coisa que explique o comportamento da cidade. Porquê? Porque eu quero intervir na cidade da forma mais efetiva possível.
E então vou abordar a cidade desta maneira. Ou então, a cidade, o que interessa são as relações entre pessoas, os processos socioeconómicos, e o que me interessa é compreender a cidade, portanto, eu não vou por aí, vou abordar vou por um processo mais analítico tentar conhecer a cidade. Tudo isto está certo? Só está incompleto, portanto, que há sempre... Cada vez que aparece uma nova teoria ou que avançamos um bocadinho no conhecimento sobre a cidade, há sempre esta tentativa de unir. Vamos tentar unir e não separar. Duas correntes muito conhecidas das teorias urbanas, portanto, as teorias funcionalistas, que estão um bocadinho mais ligadas às ciências naturais, que procuram responder a perguntas como para que serve a cidade ou como funciona a cidade, e as teorias humanistas, que é mais o que é, então, a cidade. E daí surgem várias narrativas, muitas mais do que estas que estão aqui, que são só alguns exemplos para podermos falar um bocadinho, e que, lá está, todas elas são válidas. Então, elas têm por base determinados valores, determinados aspectos que são valorizados, que, por sua vez, vão dar origem a uma visão do mundo e constroem teorias urbanas, pronto, com o objetivo de intervir de alguma forma na sociedade, na cidade, no conhecimento, etc. Podemos ver, por exemplo, a cidade como um processo histórico único. Vou-me preocupar com sistematizar e descrever o processo evolutivo e não tanto em prever situações futuras da cidade, porque, de certa forma, valorizo o processo individual, único, que cada cidade levou até chegar ali. Portanto, como é único, eu não posso encontrar, não vou preocupar tanto com os padrões, vou mais preocupar com aquilo que é único em cada uma. A cidade como um ecossistema humano, feita de relações sociais. Nesta abordagem, o que é o espaço na cidade é o palco dessas relações, não é mais do que isso, e vou analisá-la desta forma e com este mesmo objetivo, de compreender as relações. Ou então posso ver também a cidade como o reflexo de um sistema com tendência para o equilíbrio, de mercado, por exemplo, também, em que a cidade serviu ou surgiu como uma ferramenta para otimizar a produção e distribuição de bens. Portanto, nós fomos nos aglomerando em núcleos, que mais tarde passaram a ser urbanos, porque nos dava jeito, de certa forma, para tornar mais eficaz a agricultura, trocas, etc. E também podemos ver a cidade, ou procurar, lá está, sintetizar, sistematizar em teorias muito simples, abstratas, falsificáveis. Portanto, esta descrição que eu estou a fazer está mais próxima de uma teoria de ciências naturais, por exemplo, e que o que está na base desta procura é também a tentativa de anular o sujeito na observação. Portanto, eu vou tentar ser o mais objetivo possível na minha análise, não me envolver e compreender o que se está a passar, aquele objeto, de uma forma mais de fora. Pronto. Mais uma vez, poderíamos dar aqui mais exemplos, eles enquadram-se sempre na tal dualidade que já falámos. Havia muitos mais para dizer.
nós vamos abordar um que está, uma visão da cidade, que também é tão válida como as outras. A cidade como uma rede, talvez esteja um pouco mais enquadrada nestas das ciências naturais, na medida em que procura entender como funciona a cidade, abstraindo um bocado tudo o que é subjetivo, e tentando encontrar as regras que estão subjacentes ao funcionamento da cidade. Assim, entende-se que a cidade é um sistema de sistemas. Provavelmente todos conhecem aquele artigo, o célebre artigo do Christopher Alexander, A Cidade Não é uma Árvore, City is not a Tree. Esta imagem que estão aqui a ver destes diagramas vem desse artigo. A imagem da direita é uma árvore, portanto é um diagrama em árvore, em que cada vértice, não sei se conseguem ver, bem, o meu rato, pronto, cada vértice, mas eu não vejo onde é que ele está, pronto, tem que ser assim. Cada vértice aqui do nível de baixo só está ligado a um do nível superior. Isto é uma árvore, corresponde também a estes diagramas aqui de conjuntos. O que o Christopher Alexander diz é que a cidade não é de todo uma cidade natural, não é de todo uma árvore, mas em inglês chama-lhe semilattice, portanto é uma estrutura muito mais próxima deste diagrama aqui, em que os vértices da hierarquia mais baixa podem ter mais do que uma ligação aos das hierarquias superiores. Dá origem a um esquema deste género, isto é, não há o conjunto A está contido em B, que está contido em C, não é tão simples assim. A está em B, como pode estar em C, pode estar nos dois ao mesmo tempo, depois há um que está separado, etc. Pronto, funciona de forma completamente diferente. Também Jeffrey Johnson, que é um teórico muito importante da teoria de redes e hiperredes, afirma neste artigo muito giro que cities are systems of systems of systems. Portanto, a cidade não é um sistema, é um sistema de sistemas, de sistemas, de sistemas. Por isso, e é daí que é tão difícil definir o que é uma cidade. Vamos olhar para quê? Vamos olhar para um detalhe, para o outro, para o conjunto. Qual conjunto? Onde é que acaba? Pronto, tem um bocadinho a ver com isto, não é? E as suas dinâmicas, por causa disto, por causa deste aspecto da cidade, as suas dinâmicas são muito difíceis de compreender e prever. Uma das formas é tentar reduzir, porque é sempre uma redução, não há qualquer forma. A partir do momento em que nós tentamos abstrair, estamos a reduzir informação, a retirar informação que seja subjetiva ou que não interessa para a análise. Há sempre uma redução para que fique claro, para emergir uma ordem qualquer que esteja subjacente. E as redes vão tentar fazer isso. Vamos olhar para um aspecto qualquer que pretendemos compreender na cidade e observar as suas relações. As redes são sobre relações. Daí, então, podemos pensar, ou convido-vos a pensar, na cidade-sociedade, como uma relação entre o espaço e o tempo, que estão sempre ligados, claro, e a sociedade. Como diria também o Patrick Guedes, que a cidade é muito mais, é mais do que um lugar no espaço, é um drama no tempo. Pronto, não são só os objetos, nem são só as pessoas, é o que acontece, são os fluxos, as atividades, o nascer e morrer, as gerações, tudo o que se passa lá dentro. Partindo desta célebre frase do Patrick Guedes, o Michael Beatty, que desenvolveu
uma teoria, ou aliás, ele juntou várias teorias muito relacionadas com redes e estudos urbanos, tentando formar um todo coerente, afirma que para a compreensão do lugar temos de compreender fluxos. E para compreender fluxos temos de compreender redes, portanto está feito o caminho, né? Já percebemos porque é que vamos aqui. Mais concretamente, vamos olhar para um conjunto de teorias, de abordagens, que dá pelo nome de Space Syntax, e que procura analisar concretamente esta relação, que é o espaço condiciona a sociedade. O espaço e o tempo influenciam a sociedade. A outra, a curvinha de cima, a sociedade influencia o espaço, já não é da Space Syntax, obviamente que existe, mas vamos olhar primordialmente aqui para esta relação. Então, o que é a Space Syntax? Não é uma só teoria, é um conjunto delas. Começa com um teórico chamado Bill Hillier e Juliet Hansen, mas rapidamente se estendeu um grupo da University College of London e muitos outros. Portanto, já é uma série de teorias e metodologias que procuram, todas elas, estão todas alinhadas, tentando aprofundar o conhecimento sobre esta relação entre espaço e sociedade. Tentam, de alguma forma, preencher o tal gap que nós estávamos a falar há bocado. Portanto, apesar de eles utilizarem a metodologia de redes e uma metodologia matemática, pretendem, afirmam que, isto até vem de uma das teorias dentro da Space Syntax, que é a teoria do movimento natural, que o movimento, ou o comportamento humano, portanto, uma parte mais social, é gerado pela configuração da rede, portanto, da forma do espaço. Não propriamente a forma dos edifícios ou a geometria, mas a topologia, as relações, as tais relações. E o principal método utilizado para cidades, a Space Syntax aborda várias escalas, também aborda a arquitetura, edifícios, e para isso tem outras metodologias. Mas para a cidade é a análise axial. A análise axial procura descrever as assimetrias topológicas na rede, seja lá do que for. Aqui diz espaços públicos, porque nós vamos ver mais a rede dos espaços públicos, mas poderia ser de metro, por exemplo, ou outra coisa. Como, aliás, na aula anterior falámos muito na rede metro. Daí que o elemento central da análise, ou o que nós vamos utilizar em primeiro lugar, é a cartografia. Cartografia do espaço público, simples, limpa, portanto, o espaço público que seja de acesso livre e contínuo e totalmente conectado. Senão também não fazia sentido, mesmo que um espaço público tenha, mesmo que tenhamos que passar por um espaço privado, para chegar a outro espaço público temos que ter uma serventia. Portanto, a rede tem que descrever todas essas relações e como é que nós chegamos a todo o espaço público. Outros elementos depois poderão ser adicionados para fazer análises complementares, mas se nós tivermos uma cartografia do espaço público, conseguimos fazer uma análise de sintase espacial. Pronto, e vamos utilizar o mesmo exemplo que o Bill Hillier usou quando apresentou pela primeira vez esta teoria, que é a Ville Gassin, uma pequeníssima vila, que é, portanto, é muito simples de compreender, a meu ver. Para não nos perdermos, está sempre aqui um Y, que é este espaço, que ela vai sofrer transformações, o mapa vai sofrer transformações, então, pronto, para saber onde estamos, está sempre ali. Esta é a cartografia base, portanto, vemos muito bem aqui onde está o espaço público e o espaço privado. Numa primeira transformação, nós temos que destacar aquilo que é público, lá está, e aqui está ele todo conectado.
E esta, então, o que está a preto será a nossa base. E como é que se faz, então, o mapa axial? O primeiro instrumento de análise. Vamos decompor este espaço em espaços convexos, já explico o que é, vamos transformá-los em linhas retas, em relações visuais. Estas linhas retas significam, por exemplo, eu estou aqui nesta sala, os meus olhos alcançam o quê? Qual é o ponto mais longe que eles alcançam? E essa será a linha reta traçada no espaço. Portanto, num qualquer espaço público, será a diagonal mais longa. Portanto, eu coloco-me num cantinho do espaço e farei a diagonal mais longa que posso fazer. Portanto, é o conjunto de todas estas linhas retas e daí, como o espaço público está todo conectado, vai dar origem a uma rede. Pronto. Espero ter-me feito compreender, mas também já vamos ver. Portanto, a principal, a base desta análise é a conectividade, ou a adjacência dos espaços. Eu vejo daqui até ali e sei que a determinada altura o meu ângulo visual vai me permitir ver mais aquilo porque ele é contínuo. Portanto, é a tal conectividade dos espaços que me dá a noção de orientação espacial. Portanto, se eu quiser ir de A para B, com base na minha orientação e percepção espacial, eu vou conseguir perceber melhor ou pior o caminho. Posso me perder, posso me sentir inseguro. Portanto, é isto que nós vamos analisar. Portanto, o primeiro passo de todos era de compor aquele mapa em espaços convexos. E era precisamente quando eu estava a dizer que eu estou aqui sentada e vou traçar uma linha reta, naturalmente, esta parede que está ali, que faz aquele ângulo, penso que fará um ângulo reto, que eu não vejo, não é? Há ali pontos que eu não vejo. Portanto, eu tinha que decompor este espaço, aquele quadradinho lá de trás já tinha que ficar de fora porque tem que ser eu tenho que o decompor em polígonos convexos. Portanto, com estes ângulos todos abertos. Se ele tiver uma coisa destas assim, já não consigo. Esta é a primeira transformação em espaços convexos. E depois vamos então ligá-los, por exemplo, este aqui. Começando nesta ponta, este está adjacente a este e eu consigo ver através dele, consigo, e se calhar vou ter uma linha, talvez a bater aqui. Aqui já temos um espaço edificado. Portanto, todos estes espaços convexos vão estar ligados e vão ser considerados um único espaço. Pronto, cá está. Era desta reta que eu estava a falar. Aqui temos o nosso mapa axial da biliação. E é o primeiro ponto. Ainda muito agarrado à geometria inicial do espaço. Ainda conseguimos reconhecer mais ou menos a biliação. E agora vamos fazer uma segunda transformação, que é transformar isto num grafo. Isto ainda não é um grafo. É uma rede, podemos dizer. Pelo menos do ponto de vista vulgar, não é? Que nós costumamos utilizar, é uma teia, mas não é um grafo. Para isso, temos que perceber que entidades são estas. Portanto, as linhas que aqui estão, as linhas axiais, são os elementos que nós estamos a analisar, são os espaços. E como são os espaços, apesar de serem linhas, vamos esquecer isso, apesar de serem linhas, eles são os nós, os vértices desse grafo. E o que é que são as ligações? Portanto, um grafo é feito, se bem se lembram, de quem cá esteve e quem souber de redes, os grafos são feitos de nós, ou vértices, e eixos ou ligações. Portanto, os nós ou vértices são os elementos que estamos a analisar e as ligações são as relações entre eles. Portanto, as interseções entre as diversas linhas são as ligações e as linhas propriamente ditas são os nós. Fazendo esta transformação, aqui temos o nosso grafo. E são as relações, então, entre estes nós que vamos analisar
e que nos vão dar noção de centralidade, importância dos espaços, etc. As tais sensações de segurança, isso já vamos ver mais para a frente. Pronto. Então, ainda vindo também da aula anterior, propriedades globais que possamos retirar aqui da rede. Temos propriedades de dimensão, propriedades topológicas. A ordem e o tamanho é simplesmente o número de vértices e o número de eixos da rede. Podemos ver, se calhar não conseguem ler, mas pronto, são 41 vértices. E neste caso, são 82 eixos. E o diâmetro de uma rede mede-se da seguinte forma. Portanto, nós temos que encontrar os dois vértices mais afastados da rede e qual é o caminho mais curto entre eles. Portanto, qual é quão longe está este espaço daquele espaço. Claro que, obviamente, numa rede ele tem milhares de caminhos possíveis. Nós vamos fazer o caminho mais curto. Pronto. E, neste caso, é 6. Portanto, nós para atravessarmos esta rede, ou a Ville Gassin, ainda lembrando aquela pequenina vila, temos que dar 6 passos. Portanto, e temos que ir... depois vai mostrar, exatamente. Temos que ir deste espaço para este, e depois para este, e depois para este, etc, etc, até chegar ali. Pronto, este é o caminho... O mais longe dos caminhos mais curtos, por assim dizer, ou o maior dos caminhos mais curtos que podemos fazer num grafo. Em relação à sua densidade, também podemos dizer que é uma rede esparsa, isto é pouco conectada. Pode-se ver aqui logo que ela é bastante porosa, tem mais espaço vazio do que propriamente... tem a ver com a quantidade de ligações que existem na rede face à quantidade que poderia existir. Portanto, sendo 41 vértices, cada um vértice poderia ter 40 ligações, podia estar ligado a todos. Pronto, esta é a totalidade que daria uma coisa assim. Portanto, naturalmente, esta rede é uma rede esparsa. E em relação às últimas duas, associatividade e distribuição de grau, degree distribution, estes nomes são sempre mais conhecidos em inglês, está relacionado com a probabilidade de encontrarmos aqui subcentros. Portanto, uma rede, estamos sempre a falar de relações, portanto, também vamos sempre procurar o que é mais importante, quais são os nós mais importantes da rede, ou mais centrais, ou mais conectados, etc, etc. Pronto, tudo isto pode-se dar vários nomes, mas geralmente fala-se de centralidade. No caso desta rede, é positivo, 0,15, baixinho, mas positivo, significa que sim, que pode ter aqui subcentros, que é natural, normalmente numa rede espacial, é natural que haja algum indicador de centralidade. E também na degree distribution, que é uma distribuição estatística, basicamente, em que ordenamos o grau, a ordem, aliás, o grau, desculpem, dos vértices da rede. Encontramos, esta é muito simples, portanto isto quase não se percebe, depois mais ali para a frente vamos ver com Lisboa, que já é uma rede como deve ser, mas vamos ver que quando isto acontece, isto é, quando os nós mais conectados se começam a juntar, portanto, em vez de descer, de fazer um declive, portanto, de diminuir a probabilidade de uma forma mais ou menos contínua em relação aos outros, juntam-se. Portanto, é aquela história, para quem cá esteve na semana passada, do The Rich Get Richer. Isto é, os nós mais conectados tendem a conectar-se com outros nós mais conectados. Isto tende a formar hubs, os tais hubs, zonas muito centrais e muito assimétricas em relação a outras zonas que estão muito mais segregadas numa cidade, por exemplo. Ou numa rede social, mas isto serve para tudo. Portanto, isto ainda são propriedades não da Space Syntax, mas da rede, concretamente.
Agora, aqui estão os hubs. Agora as propriedades locais, agora sim vamos a medidas da Space Syntax, vão descrever um espaço em relação ou a toda a rede ou a partes da rede. Em relação a toda a rede, nós chamamos-lhe Rn, é raio n, portanto, é relacionado com todos os outros. Quando nós vemos aqui o R3 ou R5, significa que eu vou ver estas propriedades que já vamos ver, mas em relação a espaços que estejam até 3 passos, 1, 2, 3, por exemplo, aquilo do caminho que nós tínhamos visto, do diâmetro da rede. Portanto, até 1, 2, 3 passos, ou até 5 passos. E isto, numa rede espacial urbana, normalmente é um proxy para os espaços pedonais. Portanto, tem a ver com o esforço que o peão está disposto a fazer para caminhar, mais ou menos 3 passos. Ou, por exemplo, o ciclista 5, e poderemos sempre pensar noutras dimensões para outro tipo de análises, mas estes são os mais comuns. A primeira de todas, então, é a conectividade. Muito simples, cada espaço está ligado a quantos outros, portanto, quantos vizinhos tem. E por uma questão também de facilidade de análise, uma vez que estamos a falar sempre de redes urbanas e espaciais, podemos colocar novamente na forma de mapa axial, para nos lembrarmos... como é que isto se faz? Está aqui. Para nos lembrarmos do que é que estamos a falar. Pronto. Portanto, os espaços mais conectados, claramente, são estas duas que fazem lembrar, provavelmente, uma espécie de uma rua direita. Portanto, os espaços... Conectividade poderá ser um sinónimo de centralidade. Ou não. Tudo depende do que é que estamos a analisar. E depois há aqui uma certa circularidade que se nota, talvez por ser uma vila antiga e possa ter alguma muralha, podemos pensar assim. O controlo, que é uma medida que indica o grau de importância que sou um espaço, que eu assumo em relação aos meus vizinhos, enquanto ponto obrigatório de passagem. Isto é, eu estou conectada a 5 nós. Se esses nós precisarem de mim para chegarem aos outros espaços da rede, então eu controlo pelo menos uma boa parte das suas saídas. E isto corresponde ao grau de controle. Também pode ser considerada uma medida de centralidade ou de importância desses nós. É uma importância diferente. E não corresponde de todo. Alguns espaços, estão, como por exemplo este, mas são espaços de importância intermédia que normalmente se destacam pelo controle. Esta é uma medida muito importante para a sensação de segurança e também para a acessibilidade, ou pelo menos para orientação também no espaço. E estas eram medidas baseadas na conectividade. Agora vamos falar das medidas baseadas na profundidade. Profundidade significa a tal distância, portanto, eu sou um espaço, para variar, sou um espaço, estou a que profundidade do fim da rede. Eu preciso de andar quanto até sair da rede. Pronto, é este o significado. E a integração mede, então, não a distância até sair, mas a proximidade, portanto, ao contrário, é 1 sobre esta formulazinha que está aqui, esta fórmula, é 1 sobre isto, portanto, é o grau de proximidade de um espaço a todos os outros do sistema. Portanto, é uma medida de hierarquia. Os espaços que estão, portanto, mais próximos, a menos passos de todos os outros do sistema, mais uma vez, nesta pequenina vila, muito simples, é a chamada rua direita e um pouco da tal circular. E, por fim, então, a escolha
choice, que está relacionada com os tais caminhos mais curtos. Portanto, qual é a minha importância enquanto local de passagem? Quantos caminhos passam por mim? Enquanto que a integração, a medida anterior que nós estávamos a ver, se pode ver como qual é a probabilidade de eu ser um local de destino, aqui é qual é a probabilidade de eu ser um local de passagem. É esta a grande diferença e que também, mais uma vez, é uma medida de importância, uma medida de centralidade, de hierarquia dos espaços. Pronto. E nesta pequena vila tudo vai convergir aqui para este eixo. E agora, então, estando percebido, não sei se há alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, eu iria começar, então, a falar sobre Lisboa. Aqui está o mapa axial de Lisboa. Este mapa axial em concreto, lá está, nós temos de construir a rede de acordo com aquilo que nós queremos analisar. Este mapa axial foi construído com o objetivo de perceber a relação entre espaço público e micromobilidade. Portanto, utilizámos dados de posições de trotinetes que têm aquelas aplicações, portanto, conseguíamos a geolocalização no espaço e no tempo dessas trotinetes e verificávamos, comparávamos com as medidas de Space Syntax se tinha alguma coisa a ver ou não com a movimentação no espaço. Por isso não faz sentido colocar aqui autoestradas ou vias rápidas ou nada disso. O que interessa aqui é colocar o espaço onde as trotinetes andam, que no fundo acaba por ser o espaço pedonal. Não são só também as ciclovias, é tudo onde, qualquer local que o peão possa ir, desde que não tenha escadas, é um local acessível a trotinetes. Portanto, aqui está o mapa axial. Também já tem alguma idade, já é um mapa um bocadinho antigo, portanto é capaz de não ter aqui alguns espaços, mas dá para termos uma ideia. Como? Sim, na segunda circular, por exemplo, ela não passa por aqui. Mas o início da segunda circular, que tem aquela avenida, se não me engano, acho que é Marechal Craveiro Lopes, ali nos Olivais, que ainda tem passeio, está lá. Pronto, portanto, é essa o critério para construir esta rede, ou qualquer outra, lá está, que queiram fazer para uma análise Space Syntax, é focar no objetivo. Então, a primeira transformação do mapa axial ao grafo. Pronto, aqui está o grafo de Lisboa, está pouco definido. É pena. É esta coisa, portanto, isto também é Lisboa, não é só aquela forma que nós estamos habituados a ver, isto também é Lisboa, os espaços públicos de Lisboa. E voltando então, primeiro às propriedades desta rede, interessante aqui, é uma rede com cerca de 10 mil vértices, ou nós, e 19 mil eixos, ou ligações, e o diâmetro, portanto, nós para fazermos de uma ponta à outra, os vértices mais longe da rede estão a 62 passos um do outro. Passos que são os tais eixos visuais, claro, não estamos a falar de avenidas, propriamente. Uma densidade extremamente esparsa, porque, bom, fazer o grafo totalmente conectado desta devia arrebentar o computador, portanto não fiz. Tem muitos nós. E a associatividade, igual, tal como a outra rede, e talvez por serem redes espaciais urbanas, lá está, é baixinho, mas positivo. Portanto, indica que sim, esta rede pode ter subcentros. Bom, nós conhecendo Lisboa, imaginamos que sim, mas de qualquer forma, lá está, o sujeito aqui tem que se pôr um bocadinho tudo aquilo que nós sabemos temos que esquecer e os números dão isto. Confirmam. A distribuição, portanto, este já é um gráficozinho mais perceptível. Portanto, quando vemos este tipo de coisas aqui a acontecer,
são os tais hubs. Portanto, existem mesmo centros. Topologicamente, porque nós estamos a falar de relações, lá está, não estamos a falar nem de pessoas, nem de lojas que estejam, ou um sítio muito conhecido, não é uma narrativa histórica, não é nada disso, são relações espaciais. Portanto, existem essas centralidades. E então, sabendo isso, a primeira coisa que eu fui fazer foi vamos detectar as comunidades na rede. Utilizei um algoritmo chamado Greedy Algorithm, que procura encontrar espaços que estejam mais conectados entre si do que outros na rede. Isso é que são as tais as chamadas comunidades. E encontramos cerca de 50 e tal comunidades. Ele basicamente divide todo o mapa em comunidades. Depois há comunidades que se calhar que são os restos, não interessa propriamente, mas há aqui, por exemplo, esta, claramente se destaca como muito central. Eu até tenho medo de dizer esta palavra, mas pronto, nós percebemos, sem estarmos a falar de uma centralidade matemática ou na teoria dos grafos, mas que é mais importante, sem dúvida. A correspondência daquelas comunidades no mapa axial, se conseguirem perceber, está aqui, pronto. E destaca-se, vê-se muito mal mesmo os números, mas destaca-se a maior comunidade, aquela enorme, aquele coração que estava ali, é as Avenidas Novas. Portanto, ela vai mais ou menos aqui. Isto é outra cor já, parece que não, mas é. Pronto, depois está aqui misturada com pequeninas comunidades, ilhas, dentro dela, mas é mais ou menos isto. Portanto, é assim, é esta comunidade grande. É aquele coração que estávamos a ver. Pois a segunda maior comunidade corresponde praticamente na perfeição ao Parque das Nações e ainda abrange um pouco, sim, ainda abrange os Olivais. E a terceira comunidade é Baixa, Santos, Campo de Ourique, pronto, é esta parte aqui. São as três principais e vamos sempre olhando para o todo e para as três comunidades a partir de agora. Portanto, a conectividade, aqui está ela. Os espaços mais conectados da rede são, lá está, conseguimos logo ver mais conectados, aqui a zona das Avenidas Novas, a zona da Baixa e do Parque das Nações. Claro que também há outras, vamos vendo que nas outras zonas da cidade temos espaços muito conectados, mas há uma preponderância nestas três zonas. Pois é. As mais conectadas de todas é a Alameda dos Oceanos e a Avenida Marechal Gomes da Costa. Provavelmente pela forma como foi desenhado também o mapa axial. Que tem aqui muitas ligações por causa tem a ver com a configuração dos olivais. Como tem muito espaço pedonal, muito espaço livre, acaba por ter estas ligações todas. Quanto à integração, a integração muitas vezes é utilizada como a medida por excelência para encontrar o centro da cidade. Pronto. E então aqui se percebe que aqueles três centros formam quase um contínuo com um centro mais geográfico e depois estes dois braços. Fazendo a distribuição estatística da integração, portanto, este aqui é a rede, o azul é a rede global, é a rede de Lisboa. Aqui parece uma normal, está mais ou menos uma distribuição normal, com os picos e tal. Mas quando vamos para as tais três grandes comunidades, apercebemos logo de uma coisa. A média, portanto, o ponto mais alto de cada uma delas está na segunda metade, está alinhado com a segunda metade. Portanto, são, de facto, comunidades não só grandes, como importantes na malha da cidade. E depois verificamos outra coisa curiosa, que é estes três dentinhos que estão aqui no Parque das Nações
e nas avenidas novas, que também têm estes 3 dentinhos, e que pode estar relacionado com o facto de serem malhas próximas da retícula. Isto é, um espaço, que é uma linha, não é? Uma linha axial, é mais central, mas também será, provavelmente, 1 ou 2 perpendiculares. Portanto, não vai ter um pico, mas poderá ter 2 ou 3 picos, e isso poderá indicar esta tendência da configuração do espaço. Enquanto que numa malha como esta, que tem zonas de retícula, claro que sim, mas é muito maior que isso, e é principalmente um tecido histórico e orgânico, tem uma grande quantidade de espaços orgânicos, com outro tipo de configurações, já não se vê. Pronto, aqui vê-se. Aliás, até tem o pico um bocado mais para a direita, e depois então a cauda dos espaços mais integrados há uma menor probabilidade dos espaços serem muito integrados. A escolha, o choice, que não sei se conseguem ver, mas é muito engraçada, porque é um autêntico esqueleto. Vai buscar aquilo que nós intuitivamente chamamos as avenidas principais, por assim dizer. São os espaços que também muitas vezes têm muito trânsito, são os caminhos mais curtos, não é? Lembram-se da definição da medida. Portanto, qual é a propensão que eu tenho para ser o caminho mais curto de A para B, que não sou eu. Portanto, lá está. Portanto, temos aqui quase todas as grandes artérias, aqui a marginal, etc., mais destacadas em relação às outras. Sendo a principal a Avenida Marechal Gomes da Costa, portanto, isto aqui nota-se sempre um certo padrão nas avenidas mais qualquer coisa, portanto, com valores mais altos nestas medidas, que colocam... Pronto, isto é uma rede de espaços públicos possíveis de andar a pé. Já vamos falar um bocadinho sobre isso, porque nem todas elas são muito agradáveis para andar a pé. Mas isto são outros fatores, e a rede não vê isso. Lá está. A rede é uma redução, como qualquer análise. Pronto. E nunca é suficiente. Nós não temos que pôr o sujeito um bocadinho à parte, mas depois temos que voltar a ele para percebermos como analisar e interpretar estes resultados. Por último, o controle. Bom, sei que se a choice não se via, então o controle deve ser menos ainda. Que são os espaços intersticiais. Já não são aquelas avenidas principais, são, por vezes, a avenida ao lado, a rua ao lado, ou mais para trás, mas estão próximo das zonas importantes, às vezes coincide com as mesmas, por exemplo aqui, esta Gomes da Costa, se não me engano, mas outras vezes não, muitas vezes está naquela zona, mas é aquela que seria mais inusitada. Pronto, e agora estas são as medidas de primeira ordem. Podemos fazer uma outra análise, que é encontrar correlação entre 2 destas medidas, aos pares. Portanto, e isso vai nos dar, temos de pensar um bocadinho, de que forma é que podemos interpretar estas correlações. A primeira que temos aqui é integração versus conectividade. Integração são os espaços mais próximos de todos os outros do sistema. E a conectividade são os espaços mais conectados do sistema. Ora, se os espaços mais próximos de todos os outros forem também os mais conectados, esta medida pode, de alguma forma, descrever ou representar quão fácil é eu compreender, a partir de dentro, onde estou. Se eu estiver neste espaço, este espaço é muito conectado, portanto eu vejo aquelas conexões todas, está no meu espaço visual, não esquecer que as linhas axiais são eixos visuais, portanto eu vejo estas conexões todas, muito conectado, mas para além disso, é dos mais integrados, portanto eu em 2 ou 3 passos eu saio do sistema, portanto eu consigo perceber muito bem, eu daqui para onde vou para ali, vou para ali, vou para ali, portanto isto é uma medida de inteligibilidade do sistema. E então aqui são
todos os pontos do mapa axial de Lisboa. Esta linha traçada é a linha da tendência, portanto, com maior declive haverá maior correlação, menor declive ou zero não há correlação. E depois com cores são as tais, são as 3 comunidades que nós tínhamos visto há bocado. Portanto, há alguma correlação, não é enorme, porque também estamos a falar de uma cidade já de alguma dimensão. Portanto, é muito difícil estar num espaço e conseguir perceber o sistema todo, sendo o sistema a cidade de Lisboa. É natural. Mas, se formos ver o que está colorido aqui e imaginarmos uma linha média nestas comunidades, o declive é muito superior. Mas incomparavelmente superior. Portanto, de facto, se nós pensarmos só naquela comunidade, por exemplo, das Avenidas Novas, facilmente uma pessoa que está na Avenida da República se consegue orientar no espaço. Anda um bocadinho para aqui, para ali, não sei o quê, consegue perceber. Ou no Parque das Nações também é muito fácil, rapidamente consegue compreender onde está. Portanto, a essa escala consegue. Em relação à correlação entre integração e controlo, integração, espaços mais próximos, controlo, para além de ser um dos espaços mais próximos de todos no sistema, eu controlo os meus vizinhos. Pronto, eu controlo os meus vizinhos todos, portanto, o que é que isto significa? Que o meu espaço é acessível, é muito acessível porque eles vão passar todos por mim, eles passam todos por mim, portanto, é bastante acessível. A medida, obviamente, aqui para um sistema tão grande é quase nula em relação à Lisboa inteira, mas nota-se que, apesar de não ser muito grande, é capaz de ter um bocadinho mais de declive nas comunidades. Esta medida é um bocadinho mais dúbia e poderá estar relacionada com o facto de estarmos a falar de uma rede de espaços públicos pedonais. Portanto, se colocássemos aqui as principais vias, possivelmente tínhamos outro resultado. Em relação à permeabilidade, que é a correlação entre conectividade e o comprimento da própria linha, significa se os espaços mais conectados também são os espaços mais longos, então eu tenho maior permeabilidade. Permeabilidade da malha, isto é, eu consigo facilmente ir para outras zonas, não tenho que dar voltas, tipo super quarteirões, tem a ver com isso. Pronto, e aqui é coerente, portanto, tanto a malha urbana de Lisboa como as próprias comunidades são coerentes que existe alguma permeabilidade. E, por fim, a dimensão local, que é a correlação entre os espaços de maior controlo e de maior conectividade. Esta medida pretende representar uma sensação de segurança. Lá está, se eu controlo, se eu sei que controlo as saídas dos outros espaços e, ao mesmo tempo, são muitos os espaços aos quais eu estou conectado, sinto-me mais seguro. É essa a possível interpretação. É claro que isto está sempre aberto para discutir e confirmar no terreno, mas, de facto, tem sido consistentemente provado em várias cidades analisadas que há uma grande correlação. De seguida, então, só falar aqui das trotinetes. Portanto, foram recolhidas a geolocalização de scooters ou trotinetes da marca Bird a partir da sua aplicação, que anonimiza os dados, não nos permite saber a identificação de uma trotinete, portanto, temos uma mancha de trotinetes, só conseguimos recolher trotinetes paradas. Portanto, é por snapshot, não é? Portanto, naquele momento do tempo, temos acesso às posições de todas as trotinetes que estão paradas. E daqui a 5 minutos podemos fazer outro snapshot e elas já há uma certa variação. Portanto, já estão um bocadinho diferentes e é a partir dessa variação que nós vamos inferir o movimento. Portanto, ele não é direto. Não conseguimos saber nem o caminho de uma determinada trotinete,
nem propriamente ver o movimento ao vivo, mas desta forma. Portanto, foi ao longo de uma semana, 14 de dezembro de 2020, tivemos aqui um problema que se chama pandemia, que ainda existe, a cada 2 horas fazíamos um snapshot das 7 da manhã às 11 da noite, dava-nos assim uma informação deste género, e que utilizámos uma série de algoritmos para aglomerar, portanto, fazer comunidades também. Comunidades, como fizemos com o mapa axial, comunidades, desta vez com pontos. E essas comunidades foram comparadas, comunidades, isto é, portanto, pontos que estavam mais próximos uns dos outros. Fomos comparar com zonas mais integradas, menos integradas, ou mais, com maior conectividade, etc., com as várias medidas da Space Syntax. Então, se lembram desta medida, da inteligibilidade, fazendo também... é verdade, um passo antes. Uma vez que estamos a falar de clusters, de conjuntos de trotinetes, portanto, não estão todos numa só linha axial, fizemos um passo seguinte. Portanto, em vez de analisarmos a malha, portanto, a relação entre linhas axiais, analisámos a relação entre comunidades. Isto é, se a comunidade A tem linhas que ligam diretamente à comunidade B, então há uma ligação. Portanto, fizemos um segundo grafo mais simples, uma espécie de resumo, do mapa axial de Lisboa. E depois, então, dentro dessas comunidades, há trotinetes ou não há trotinetes? E quantas trotinetes há? Foi essa a análise que foi feita. E depois, a partir daí, dá para fazer a integração desse mapa axial de comunidades. Pronto. Portanto, a inteligibilidade aqui, que era relativamente baixa, podemos ver que a inteligibilidade a um nível médio, porque nas linhas axiais podemos dizer que é um nível local, uma escala local, a escala global é da rede toda e esta é uma escala média, entre comunidades é muito, muito, muito maior. E verifica-se que há uma relação positiva de espaços mais integrados e inteligíveis, peço desculpa, com espaços onde há, de facto, mais trotinetes, que são aqui os pontinhos encarnados, estão quase todos nesta parte aqui de cima. Já a acessibilidade, portanto, eu retirei só estes 2 exemplos para não precisamos nos estender tanto assim. A acessibilidade achei engraçado porque era quase nula aqui, mas quando vamos ver a um nível intermédio das comunidades já se percebe que existe uma correlação maior e também se verifica que as comunidades estão alinhadas com a distribuição das trotinetes. A seguir, fizemos uma análise, dia após dia, da variação de informação. O que é que significa isto? Da variação de informação das trotinetes em relação às comunidades que nós tínhamos encontrado, aquelas comunidades. Portanto, menor variação de informação significa que as comunidades de trotinetes correspondem, zero variação de informação significa que correspondem totalmente às comunidades que foram encontradas. Pronto, é zero variação. Quanto maior for a variação de informação, menos elas coincidem. Portanto, as trotinetes podem estar distribuídas de uma forma completamente diferente das comunidades. E isso dá-nos uma medida ou melhor, dá-nos uma pista para responder à pergunta que é: a topologia condiciona o movimento ou não? Se a topologia condicionar o movimento, à partida as trotinetes vão andar mais da forma como a topologia se mostra. Se não, não. E o que se verifica é que há uma maior coincidência aos fins de semana, aqui, que por acaso eram fins de semana de contenção. Que toda a gente tinha que estar em casa. O que é que significa? Ou a partir de uma certa hora, eu já nem me lembro bem das regras, mas eu tenho isso escrito quando fiz o artigo. Mas era uma fase em que as pessoas tinham que estar em casa. Portanto, o que é que acontece? As empresas relocalizaram as trotinetes
E, de facto, elas interpretam o espaço de uma forma semelhante ou alinhada com as comunidades. Portanto, elas vão colocá-las de uma forma mais ou menos a informação baixa, não é? Estão mais ou menos coincidentes com as comunidades. Mas quando as pessoas começam a retirar as trotinetes e a fazer as suas vidas, não tem nada a ver. Começa tudo a expandir e a sair das próprias comunidades onde elas estavam, portanto... Não é não ter nada a ver, atenção, ela tem alguma coisa a ver, mas vê-se que extravasa. Portanto, há mais fatores do que só a forma urbana. Portanto, a resposta nunca é simples, nunca é eureka, encontrei, pronto, é isto que faz com que eu me movimente. Não há uma única resposta. Uma última análise, aqui ainda dentro deste estudo, escolhi algumas das principais que foram sempre surgindo em todas as medidas como das mais importantes e algumas também muito curiosas fiz a variação do número de trotinetes ao longo do tempo, destas 2 em 2 horas durante uma semana. E aqui, pronto, vamos já falar sobre aquele ponto que era a Marechal Craveiro Lopes, Marechal Gomes da Costa, que são avenidas muito grandes e que, pelo menos na minha intuição, não são muito agradáveis de andar a pé. Estão aqui. Portanto, é zero, praticamente. Ninguém anda. Tem uma grande integração, uma grande escolha, altos níveis das tais medidas, mas não é por isso que as pessoas andam lá. Que é natural, não é? Lá está, há outros fatores que são talvez mais importantes até, ou não sei se mais importantes, mas se fossem conjugados o conforto urbano, por exemplo, com uma inteligibilidade, escolha, etc., então aí teríamos outros resultados, com certeza. E depois vemos estes picos em todas estas linhas, que são todas elas muito importantes na malha, correspondem ao pico de reposição das scooters. Portanto, lá está, as empresas voltam a colocá-las nos sítios e elas voltam a ter trotinetes. Mas a verdade é que, ao longo do tempo, o número vai diminuindo, até elas vão saindo dali para outros lados. Também é engraçado notar aqui este caso particular da Alameda dos Oceanos, que, bom, a empresa, a Bird, deve... ou tem lá a sede, ou qualquer coisa, não sei, pelo menos coloca lá muitas trotinetes, mas não é só isso, porque efetivamente existe uma grande movimentação, e é consistente, as pessoas não saem, não há a tal tendência de descer como nas outras linhas, elas saem, entram e tal, portanto é dinâmico e é uma linha, de facto, uma linha axial onde de facto se anda muito de trotinete, ali. Pronto, já foi falado. E pronto, sobre este caso de estudo está tudo. Não sei se têm algumas dúvidas ou comentários a fazer. Eu tenho aqui outros dois exemplos, mas que, pronto, queria mais... Força, por favor. Estou admirado a Marechal Craveiro Lopes, porque a Marechal Gomes da Costa ainda tem um passeio contínuo do princípio ao fim. E mesmo que seja desagradável, é possível. Uhum. Marechal Craveiro Lopes é a segunda circular, não tem passeios contínuos. Há uma parte, não, aquilo é uma linha. Para apanhar autocarros, mas fragmentados e não sei o quê, portanto, andar de trotinete ali parece-me... É impossível, lá está. Não pode ser, mesmo como claro. Estrada, parece-me lindo. Claro. Portanto, fico admirado é aparecer aí, então. Porque é um segmento, não é a avenida toda, é só o segmento que, efetivamente, só como é muito próximo do aeroporto, e o sistema, lá está, a rede de espaços públicos está, não é propriamente aleatória, portanto, foi planeada de forma, de facto, haver uma grande centralidade, ser muito fácil de chegar ao aeroporto ou sair do aeroporto para outros pontos da cidade. E por isso ela, de repente, ganha um destaque enorme. Mas é um segmento. Exatamente. E não estava à espera, sinceramente, também que me aparecesse esta avenida. Agora, aqui a Alameda dos Oceanos Sul não me estranho nada, porque, de facto, tem tudo para ser... Exatamente. Para andar a pé e para andar de trotinete e não sei o quê. Pois, super pensado. Tem poucos carros, tem um juntor, quer dizer, e é plana, portanto, é normal que haja muita utilização disso. Lá está, ela tem todas as características que a rede não põe, que a rede não considera. Pode perceber depois também. Mas depois, exatamente.
Exatamente. inputs. As ciclovias estão consideradas nessa rede? Como espaço... Sim. Não extra, quer dizer, se elas estiverem integradas numa avenida, sim, estão nessa avenida. Está a perceber? Não como mais uma linha axial. Atenção que este mapa já é de 2005, portanto, aquela rede de ciclovias que existe atualmente não está aqui considerada, ok? Era até interessante fazer essa medição que você fez em 2020, fazer agora, por exemplo, a Almirante Reis, que possivelmente estaria completamente diferente agora. Lá está. Seria uma análise muito interessante da rede de ciclovias. Perceber... Porque a ciclovia é utilizada para um monte de coisa. Exatamente. Aqui, nos trotinetes também, não é só para as bicicletas. Né? Exatamente. E também a rede de ciclovias, e se calhar até comparar duas redes, a rede de ciclovias e a rede de espaços públicos, para perceber onde é que a rede de ciclovias poderia, ou seria interessante ir. Lá está. Era esta mesma a pergunta que eu vos queria fazer. O que mais se pode fazer com esta metodologia? Que se lembrem. É uma questão que eu coloco sempre quando vejo... Posso começar? Sim? Uma questão que eu coloco sempre quando vejo apresentar estes estudos com base na espécie tax, que tem a ver com a topografia. Lisboa, altamente acidentada, não é? Uhum. Aquele mapa axial que nos Sim. aparece ali, não é? Que é feito e considerando uma Lisboa plana. Sem dúvida. É bidimensional. Como é que estas medidas todas, estes conceitos todos que nós estamos a ver aqui, podem ser... O que é interessante é, sem dúvida, e Lisboa tem uma influência enorme, a topografia tem uma influência enorme na utilização do espaço. Pode-se sempre colocar pesos em cada linha, adicionar um dado, que é um número, que possa corresponder de alguma forma ao declive. E a partir daí, ao declive ou ao esforço. Pode-se sempre fazer isso e fazer a análise de uma rede weighted, portanto, com peso. Então, em termos de design, fazer isso manualmente? É possível fazer, é cruzar. Então, se tivermos em SIG essa informação, é bastante possível. Mas, ainda assim, é interessante perceber que uma redução tão grande, há tanta coisa que podia estar aqui e não está, e mesmo assim não está completamente. Portanto, só um grafo, não esquece que aquilo não é um mapa axial, aquilo é um grafo, é aquela forma estranhíssima, dá-nos um retrato ainda suficientemente reconhecível da cidade de Lisboa, dos espaços mais centrais, etc. Parece-me. Não tem mais nenhuma questão sobre este tema? Ou outras ideias que se pudessem fazer? Esses que são os eixos mais utilizados são todos planos, né? Justamente. É verdade. É verdade. Todos planos. Mas alguns da costa não é plana. Mas não é usada. Utilizada. Não é usada. Os mais utilizados, portanto... Sim, o Alameda dos Oceanos é plano. É. 24. Um plano inclinado, pois. Exato. A Almirante Reis também tem um certo declive, Eu não não é? sei em relação a essa topografia, Quem está de trotinete é ok. Pois. não sei se há em si ou não, mas já há um mapa da Rosa Félix com as inclinações das ruas todas de Lisboa. Pode ser dado como... Exatamente. Sim, não precisa ser em si. Em si que é que às vezes as coisas estão mais integradas. Pois. Por acaso não. Rosa Félix. O Instituto Superior Técnico, Uhum. ela fez para desmistificar Sim. as 7 colinas de Lisboa. É aquele número mágico. Exato. Tantas cidades. Istambul, Roma, etc. Pronto, para perceber que não era assim tão complicado Claro. em termos de topografia. Há algumas já. Pronto, pode ser interessante. Não, obrigada, Rosa Félix. Tenho que apontar. Não me vou esquecer. Sim. Pode ser, é uma análise interessante e que há muito tempo que eu gostava de ter um bocadinho de tempo para a fazer. Cruzar. Fazer a tal rede com pesos. Pois, pode ser de facto. Eu vi uma vez o arquiteto Kruger
nesses comentários, não é? Estava ali a experimentar uma série de equações para introduzir a topografia nessas leituras. É muito complexo. Tem que se chegar, é porque tem o tal peso que estamos a falar. Bom, para já, estamos a falar de eixos visuais. Se eu vir daqui até lá ao fundo, também podemos estar a falar de diferentes declives. Portanto, temos que tomar decisões. Esse eixo único, o que é que interessa mais? É a percepção visual? Se é a percepção visual, mantém-se o eixo único. Se não, se for, o declive tem muito mais importância, então vamos parti-lo em segmentos e dar vários pesos conforme, porque é uma entidade, não é? Porque não se esqueçam que isto vai ser transformado em grafo. Uma linha é um ponto, um nó. Não há forma de dizer que o primeiro terço tem um declive, o segundo terço tem outro declive. Pois, se você está no início da Rua do Alecrim, você não consegue, supostamente você veria até Largo da Trindade Coelho. Exato. Mas não, se você está lá no início, você só vê até o cruzamento da Rua de São Exatamente. Paulo. Exatamente. Não vê para cima. Exatamente. Eu, pelo menos, Claro. não sei você. Só mais uma questão. Quanto Sim. tempo é que levou a fazer aquele mapa de Lisboa? É um horror. Por isso é que ele é de 2005. Mas há algoritmos que testados, só que não conseguem fazer sistemas muito grandes. Porque não conseguem, salvo seja, eles conseguem. Os computadores. Exatamente. Tem a ver com a complexidade computacional que ainda é grande. Mas continuamos a trabalhar nisso. Não é nada, não é impossível, é só... Que trabalhou era de 2005. Sim. Era de alguém que já tinha feito Sim. em 2005. Sim. Tem sido uma base, É o mesmo que eu já mexi, também deve ser o mesmo. Se calhar. se calhar. Este vem da Faculdade de Arquitetura. Foi. É, Fiz um curso lá e experimentei com o que eles tinham lá. sim. Mas é uma loucura É. para fazer outros, não é? Ou então. É mesmo muito chato. Apesar Até que de... ponto é que foi feito com critérios, não é? Claro. Não, mas existem... sim. Existe, por exemplo, penso que foi o Michael Beatty, que eu citei no início da aula. Tem um artigo espetacular a definir uma regra, portanto, um algoritmo para alguém implementar. Eu não sei se ele está feito... Não sei se o DevMap tem isso, ou se será ou se depois corresponde ao Axehuman, que é um plugin que existe para SIG, para fazer isto de forma automática. Não sei se corresponde ao mesmo ou não, mas parece-me ser um dos melhores. No entanto, o problema é sempre, depois de implementado, ele faz sistemas pequenos. Uma cidade de Lisboa era capaz de ser, ou ficava ali um mês a fazer. Estas cidades que estão feitas, Lisboa, Londres, essas cidades grandes, foram feitas manualmente por alguém. Pois, esta foram alunos da faculdade. E que mais me fez confusão quando experimentei fazer isso na faculdade. Eu também lá estive. Quando experimentei, fez-me confusão, porque nós éramos para aí uns 10 ou 12 a fazer um workshop e todos a experimentar, a tentar transformar aquilo em linhas, não é? Imagino que eu comecei a desenhar as minhas linhas da direita para a esquerda, e fiz todo o meu trabalho com linhas da direita para a Sim. esquerda, e o meu colega do lado estava a fazer de esquerda para a direita. Só por aí já faz diferença. Resultados Mas, e dava resultados diferentes. Dava. É porque nem sempre, pelo menos, lá está, alguns dos estudos sobre isso, sobre os algoritmos melhores, à partida não há grande diferença. Ou melhor, mesmo que haja diferença num ponto, a questão é que o sistema inteiro vai dar mais ou menos os mesmos centros, as mesmas pontos de importância. À partida é essa a mais-valia, não é? Isto é, a subjetividade que existe na construção do mapa axial, desde que se cumpram as regras básicas de construção do mapa axial, não interfere muito. Existe algum cruzamento dessas informações com algum mapa da rede comercial da cidade? Sim, pode-se fazer, sim. E existem, parcialmente. Dos usos, por exemplo, claro. Isso é uma das análises mais interessantes de se fazer também. Porque, lá está, isto...
grosso modo, isto vai buscar, de facto, os espaços que têm maior potencial de deslocação. Potencial de deslocação. E depois há os fluxos reais, que é o que nós vimos aqui. Mas podemos também, em vez de comparar com os fluxos reais, podemos comparar com as atividades. Isto corresponde às atividades ou não? E depois perguntar-nos porque é que este sítio que é suposto ser tão central não tem ali atividades. Pode ser várias coisas, não é? Tanto pode ser algum fator que não está aqui considerado, como pode-se encontrar algum potencial de desenvolvimento. Porque até para a construção da cidade de 15 minutos, ou Exatamente. assim, era importante esses troços Sim, de circulação, ver a diversidade do serviço sim. e do comércio existente, né? Sem dúvida. Mas diz aqui, então, existe essa informação? Existe, eu já vi artigos que fazem essa. Por acaso nunca fiz, mas já vi feito. É possível para uma entidade solicitar essa informação para algum organismo? Como? É possível para alguma entidade solicitar essa informação? Dos usos. Está Esse disponível. cruzamento? O cruzamento temos depois de fazer nós. Temos o mapa axial, vamos buscar os usos e naturalmente depois facilmente se faz essa sobreposição. Depois podemos fazer de várias formas. Podemos ou colocar pesos também, mais uma vez. Mais serviços, coloca-se um peso nessa linha axial. Ou não, ou então podem ser análises cruzadas, lá está, em SIG, por exemplo. Colocando a Space Syntax, sobrepondo com a malha urbana e uma planta de usos, por exemplo. Bom? Quais é que foram os critérios que presidiram a definição desses limites desse o que é que tornaram Lisboa ainda aglomerou freguesias de fora de Lisboa em relação ao plano português mesmo? É verdade. Ele ultrapassa um pouco os limites de Lisboa em toda aquela coroa. Ultrapassa mais para norte, é verdade, do que para oeste. A principal razão teve a ver com aquilo. Portanto, há ali uma barreira clara que, às tantas, o sistema perde essa influência. É feito este gráfico inicial. É este estudo feito e posso ter as minhas conclusões. E definir, achar que uma centralidade, ou que um sítio é central, mexeu, arrastar, imagina se eu começo e faço garras e acabo muito fora do passo, quer dizer, para mim o plano passa a ser do centro. O efeito, sim. O efeito do limite. Sem dúvida. É necessário estabelecer, em primeiro lugar, um limite mesmo para o resto do estudo fazer sentido. Claro. Fazer esse limite, que aí está político ou político. À partida não. Aliás, Não é a realidade, não é? claro. Aliás, uma coisa interessante das comunidades foi essa mesmo. Foi o que estava com curiosidade a ver. Deixa-me lá ver qual é a parecença com os limites administrativos das freguesias. 0. Pronto, nada. Quer dizer, obviamente, que há ali partes. Nós podemos dar um nome, não é? Parque das Nações, Avenidas Novas, mas não tem nada a ver com os limites. Portanto, percebemos que se alargarmos mais. Ou melhor. Sim. Sim, desde que dê para. Depende do que estamos a analisar. Lá está. Se der para ir a pé. Às vezes as comunidades também elas podem variar se você pegar apenas, porque você pegou aqui um território maior. Se você pegar apenas uma freguesia, você vai ver as comunidades dentro daquela freguesia. Pode. Claro. Também é interessante e pode ser a outra escala. Percebe-se muito mais em detalhe. Sim. Mas para mim é assim, aquilo que acabaram agora de falar é o segundo problema. Vejo dois problemas no Space Syntax. Um é a questão topográfica e o outro é exatamente este que se falou dos limites. Porque quanto maior for o limite, o resultado vai alterar. Mas não completamente. Atenção, ali, por exemplo, lá está, as avenidas novas e a baixa, não sei, vão continuar a ter aquela forma. Principalmente, então, se nós fizermos
R3, lembram-se no início de fazermos o RN é quando é para a relação do espaço com a totalidade da rede. Mas se fizermos a relação do espaço com a 3 de profundidade ou a 5 de profundidade, ele é miúpe, não é? Ele só vai ver ali à volta e então aí fica completamente estático e vêm-se os subcentros. Conseguimos perceber os subcentros. Isto é, vamos imaginar, temos aqui Lisboa administrativa. Dá-nos um determinado resultado e muito central nas Avenidas Novas e na Baixa e no Parque das Nações. À medida que vamos afastando, vamos encontrando outros centros, mas, bom, por ser Lisboa, é provável que haja alguma dificuldade em competir com os centros da própria capital, não é? Portanto, isso não irá acontecer. Aparecem outros mini-centros, mas aqueles continuam a ter sempre aquela preponderância e poderão até não variar muito em termos de medidas, porque estão normalizadas, não é? Agora, outras zonas mais intermédias, que se calhar tinham mais destaque numa determinada escala, à medida que se vai afastando, podem perder, portanto, nesse detalhe. Mas quando estamos a falar a esse nível, porque aqui o que eu propus foi esta visão mais global da cidade. Mas lá está, se nós estivermos a ver, por exemplo, uma freguesia, ou quisermos ver com maior detalhe, eu diria que se calhar não devíamos ver tanto o RN, o todo, mas vermos um R5 ou R3, depende, lá está, do objetivo. Mas se estamos a ver com um detalhe maior, até podemos usar um mapa mais alargado, mas com um R mais pequeno. Pronto, e então aí conseguimos trancar, vá. Vão aparecendo outros centros, mas sem interferir com aqueles que já estavam. Esse estudo pode ser interessante, porque, por exemplo, uma freguesia tipo São Vicente, que é muito acidentada, possivelmente estou imaginando, pode haver mais centralidades do que numa freguesia plana, e que seja mais fácil Claro. as deslocações. Sem dúvida. Estou a pensar na direção. Quando vamos a subir, mais provavelmente apanhamos a trotinete do que a descer. Isso, A direção é muito importante. este grafo é não direcional por ser mapa de espaços pedonais. Mas, É limitado, mas podemos calibrar o sistema para outra claro, situação. ele funciona. E basta-se calibrar. Sim. Os eixos podem ter uma direção. E pode, inclusive... A direção, eu, por exemplo, quando vou para Belém, vou a pé. Por cima, venho de autocarro. Claro. Exatamente. Mas só nesse percurso, sabe porquê? Porque daí até à baixa já não vou. Tenho que ir de carro, porque senão demora muito tempo. Porque se não demora muito, pois. Isso... Demora mais de 1 hora a chegar lá. Quando de carro, 5 minutos. Exatamente. Portanto, há outras coisas que Outras, podemos calibrar no claro. sistema. E este sistema parece-me estar calibrado por planos. É. Mas pode-se fazer, por exemplo, essa análise multinível, multicamada. RN, o que é que nós temos? Primeiro falou-me dos números naturais, não é? Independentes. 1, 2, 3, 4, 5. Depois foi para o R, números reais. R quadrado, 2 espaços. R ao cubo, 3 dimensões. Pode ir por aí além. Pois. É calibrar o sistema. Exatamente. É simples. É uma boa dica. Está aqui muito caminho para fazer. É. Mas depois tem que simplificar muito, senão o computador não aguenta. Pois é. Não, tem de simplificar, mas faz sempre parte, Quando eu não? aprendi os computadores, só tínhamos 40 variáveis. Agora já tem. Claro. É só calibrar o sistema à nossa realidade. É. Não podemos pegar naquilo às cegas. Pois não. Não, porque a realidade é muito complexa. Tem uma infinidade de fatores. Temos que simplificar muito. E Reduzir. um resultado para a simplificação que fez. Pois. Assim que pede mais um, até pode rebentar com o sistema. Pois. É a melhor redução possível. Tudo muito simples. Quando se tem ferramentas. Exatamente. Quando não se tem, é tudo muito difícil. Muito bem, então, não sei se mais alguém tem alguma questão. Ou se podemos fechar a sessão, Podemos então. ver depois o algoritmo. Era importante vermos o algoritmo. Está no algoritmo. É um processo de cálculo, não é? Pois é. É uma conta simples, ou é complicado. Qual deles? Há aqui vários algoritmos, mas O mais básico.
qual dos algoritmos é que se está a referir? É o mais básico de todos. O Greedy, por exemplo, das comunidades. Por acaso eu não tenho aqui, mas Então, para mim, greedy é a ganância. O que é que diz? É saudável. Greedy é de grelha. E grande. Neste Ah, caso lá, tem a ver com ok, isso. esse é simples. É um algoritmo muito simples. Muito simples. É. O mais complexo. No fundo. Não, depois o que há é fórmulas, não é? Há aqui fórmulas sobre as medidas, aquelas. São os algoritmos, são Sim. procedimentos de cálculo. Sim. Essas é que são as que Temos temos que aqui. ver. O que é que estamos a fazer? Né? São somatórios, são coisas Só isso. normalmente simples. Contas de Onde é que elas quarta classe. estavam? É. Mas eu vi aí Ah. uma equação de diferencial no início, que dava a variação e depois mudava, dava resultados. As equações diferenciais é que são interessantes. São outras. Mas essas é que são boas de calcular. Então, luta. Dão-nos outras dimensões. Sim, são. Uma coisa simples. Somatório. Exatamente. Não há nada difícil. É assim que tão simples e ao mesmo tempo vai tão longe. Simplifica tudo, não é? Só que temos que ver o que é que estamos a analisar. Eu acho que aqui estamos a analisar percursos planos. Só isso. É uma redução, lá está. É essa a questão. Em Lisboa, os declives são muito importantes. Eu não vou. Já, quando era jovem, subia a pé. Agora já não. Esquece. Pois. Transpira até lá. E muito. Chego lá a pensar. Muito bem. Lá, Bom. Desculpe, não sei se não era com a sala. Ok, então pronto. Então muito obrigada e espero que tenham gostado.